Boa noite, Arena Jovem. Todos preparados? Amém? Então, quero começar primeiramente orando com vocês. Peço que todos fiquem de pé. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui por Ti e para Ti, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos disponibilizamos, Deus, para Te ouvir. Em nome de Jesus, meu Pai, prepara os nossos ouvidos espirituais, prepara, Deus, o nosso coração, Senhor. Que cada semente lançada no nosso coração hoje, Senhor, possa ser frutificada, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é bem-vindo, meu Pai, em nós. E nós te rogamos, Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos à nossa palavra de hoje. Nós estamos na nossa série Nunca Foi Sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E o assunto de hoje, o tema de hoje é Sempre Foi Milagre. Quem aqui já viveu alguma experiência de quase morte, de algum milagre, seja algum acidente que você foi salvo, seja alguma viagem que você desistiu de última hora e aconteceu alguma coisa naquela viagem, algum tipo de situação em que você se viu ser livrado da morte. Eu já vivi umas 2 situações assim que eu me lembro. Eu vou contar para vocês. Uma foi no Brasil. Eu estava na minha época de faculdade, eu fazia faculdade e estudava. E eu estava indo para o trabalho, estava saindo do metrô, pegava metrô e ônibus para ir para o trabalho. Aí eu estava saindo do metrô, ali, quem é de São Paulo talvez se familiarize, saindo do metrô ali na Sumaré. Nem sei se ainda tem aquela mesma saída, não sei como é que está hoje lá, faz tempo que eu não ando por lá de metrô. Mas enfim, aí tinha uma saída que dava na Oscar Freire, e eu estava naquela saída, chegou na Oscar Freire, eu ia atravessar ali na faixa de pedestre, ali é uma mão só, olhei para um lado, não estava vindo carro, atravessei de boa, com um carro bem na minha frente, que eu não tinha visto, não sei de onde saiu, mas eu só senti o vento dele assim na minha cara. E eu levei o maior susto. Depois eu olhei pra frente, tipo, tinha gente olhando assim, tipo, atônita, pensando que eu seria atropelada, né? Mas fui salva, graças a Deus. E uma outra situação eu vivi aqui, nos Estados Unidos. Eu estava indo pro trabalho, novamente, né? Indo pro trabalho. Só que dessa vez eu estava dirigindo. E eu estava passando por uma rua. Que rua é aquela? Eu não lembro o nome daquela rua. Mas é uma rua que tem muitas árvores altas, bem altas, não tem aquele tronco bem grosso, é um tronco mais fino, só que elas são bem altas. E ali naquela rua tem sempre ou bastante trânsito, você vai devagarinho porque está o trânsito, ou quando está livre todo mundo vai no maior pau, né? E naquela ocasião estava livre, só que eu não estava no maior pau, não sei porquê. Acho que eu estava ouvindo algum louvor, estava ouvindo alguma coisa lá no carro e eu sempre ando, claro, prestando atenção na frente, né, na direção, mas eu olho também a natureza, eu gosto de deslumbrar a natureza, que é tão bonita, né? E eu estava olhando as árvores assim, e de repente eu vejo uma árvore caindo, tipo, praticamente em câmera lenta. Aí eu olhei para trás para ver se não estava um carro muito colado em mim, freiei com tudo, e ela caiu, tipo, bem na frente do meu carro. Aí eu fiquei uns 2 segundos ali, meio tipo, meu Deus do céu, obrigada, Senhor, pelo livramento. Desviei, né? Passaram os carros, eu desviei aquela árvore e fui embora, tipo, me tremendo de medo. Liguei pro Bruno, depois contei para ele. Mais um livramento para a honra e glória do Senhor. Amém? E a palavra de Deus, ela nos promete, inclusive num versículo que eu vou ler com vocês, sobre como Deus cuida dos seus filhos. E o Bruno vai abrir com a gente em Salmos. Essa palavra está em Salmos 68, 20. Onde diz, o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence todas as saídas para escapar da morte. Amém? O nosso Deus, Ele é soberano e Ele nos livra da morte. E quando a gente fala de morte, não é simplesmente a morte física, mas a morte espiritual também, que acho que é o mais importante. Porque a morte física a gente sabe que nenhum aqui está ileso, né? Todos vamos morrer um dia. Mas a morte espiritual, nós temos que lutar até o fim para isso jamais acontecer. Amém? E como a palavra de Deus ela nos promete, existe uma proteção espiritual sobre todos aqueles que acreditam em Deus, todos aqueles que
obedecem a palavra dele, todos aqueles que creem em Jesus e obedecem os mandamentos que ele nos deixou. E Deus, ele tem uma promessa conosco que ela é eterna, ela não é momentânea. Mesmo quando a gente se esquece de Deus, porque isso acontece, muitas pessoas só lembram de Deus quando precisam, quando estão passando por algum apuro, mas Deus, ele jamais se esquece de nós, jamais. Não importa o que aconteça, a gente pode esquecer de Jesus, mas ele jamais se esquece da gente. Amém? E uma das histórias mais impressionantes que retratam bem essa questão de fidelidade a Deus, de livramento de morte, que Deus dá, nós vemos no livro de Daniel, onde é passada várias coisas com Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esse livro de Daniel eu convido vocês a lerem, se vocês não leram ainda. É um livro curto, um livro pequeno, mas de grande significado, onde nós vemos o grande poder de Deus. E esses 3 amigos que eu falei, eles são homens fiéis e submissos a Deus. Isso a gente vê no decorrer do livro de Daniel. E eles vieram de Judá, eles estavam exilados na Babilônia, uma região onde eles adoravam diversos deuses, exceto o nosso Deus vivo. E lá na Babilônia, o rei lá na época era Nabucodonosor. Então, nessa época, esses 3 amigos, Daniel e esses 3 amigos, eles se viam num ambiente que era totalmente contrário ao que eles acreditavam. Eles adoravam outros deuses. E quando eles vieram, quando houve essa época de exílio, o rei Nabucodonosor, ele ordenou, na verdade, né? Porque rei não pede, rei ordena, né? Ele ordenou que fossem separados os melhores homens, jovens, de família real, da nobreza, né? Que tivessem boa aparência, que fossem inteligentes, sábios. Ou seja, ele só queria os melhores daquela terra, né? E que fossem sábios, para que ele treinasse eles por 3 anos, para que assim eles pudessem servir o rei. E assim foi feito. Daniel e esses 3 amigos dele foram selecionados e treinados para tal. Só que durante esse tempo, eles se sobressaíram, eles eram diferentes. Eles pediram, inclusive, para ter uma dieta diferente. Eles não se alimentavam com o que o rei oferecia, com vinho e as iguarias que o rei comia e oferecia para esses homens que estavam sendo treinados. Não, eles escolheram se abdicar disso e comer apenas vegetais e beber água. E no final desse tempo, no final desse treinamento, o rei, ele fez algumas análises, fez alguns testes, e ele constatou que os 4 eram 10 vezes mais sábios do que os demais sábios que tinham, sábios, encantadores e magos que tinham naquele reino. Então, eles foram realmente escolhidos. Amém? E uma outra coisa que conta, para trazer um pouquinho mais de contexto também, é que naquela época o rei, ele teve um sonho que deixou ele muito atordoado, muito angustiado. E ele chamou esses sábios, esses magos, encantadores, para decifrarem este sonho. Só que ele pediu algo meio que inusitado. Ele pediu não só que ele interpretasse o sonho que ele teve, mas adivinhasse qual sonho que ele teve, que eles contassem o sonho que ele teve e interpretasse, coisa que ninguém jamais tinha feito. Então eles falaram para o rei, né? Não tem como. Nenhum de nós vai conseguir fazer isso. O que você está pedindo é muito difícil, é praticamente impossível. E ele disse que se nenhum deles conseguissem fazer isso, ele mandaria matar todos os sábios que tinham lá no reino. E assim foi feito. E um dos sábios era Daniel e seus amigos, né? Então, Daniel, sabendo desse decreto, ele rogou a Deus, falou com os amigos dele também para rogarem a Deus, para que Deus revelasse esse mistério a ele. E assim foi feito. Deus revelou, Daniel foi até o rei, contou para ele o sonho que ele teve, decifrou aquele sonho, interpretou aquele sonho, que inclusive falava de como seria futuramente o reinado, né? E a partir daí, o rei, ele colocou o Daniel como um dos governantes da província da Babilônia e os amigos dele como administradores. Então, eles já chegaram num patamar diferente pela diferença que Daniel fez na vida do rei interpretando esse sonho. Amém?
E eu quero passar com vocês 3 pontos quando nós falamos sobre o livro de Daniel e sobre sempre foi milagre. O primeiro é: o mundo quer testar a nossa fé. Isso é real. E eu peço para vocês repetirem comigo. Falem comigo. O mundo quer testar a nossa fé. E agora o Bruno vai abrir para a gente Daniel 3, do 4 ao 6. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Sim? Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então aqui, esse decreto que o rei colocou, ele, na verdade, ele tinha apenas um objetivo: desmascarar todos aqueles que não adoravam os deuses do mundo, do prazer, e aqueles que se recusavam realmente a fazer o que todo mundo fazia, o que todas as outras pessoas faziam. E nós somos testados pelo mundo diariamente. As tentações, elas vêm nas nossas vidas diariamente. E esse é o intuito do inimigo. Ele quer nos testar a todo momento. Ele nos testa se nós somos fiéis a Deus, se nós somos fiéis aos mandamentos que Deus nos deu. Ele quer saber se nós iremos, ele nos testa para ver se a gente vai nos dobrar para o pecado e para os prazeres do mundo. A toda hora, o diabo lança uma isca para a gente. E ele espera para ver se a gente vai morder aquela isca ou não. E se a gente morde, pode ter certeza que ele vai puxar aquela isca com toda força. Então, cuidado. Cuidado com as iscas que o inimigo tem plantado na sua vida. Amém? E nós vivemos uma guerra espiritual, uma guerra invisível, que mesmo sendo invisível, ela é real. Essa guerra espiritual, ela existe. É o nosso corpo, é a nossa alma lutando contra o nosso espírito. E muitas vezes a gente não acredita, a gente não dá ouvidos, a gente não tem essa sensibilidade, e a gente acaba caindo nas artimanhas do inimigo. Então, por isso a gente tem que ficar muito atento e pedir a Deus direção. O segundo ponto é que o mundo quer a nossa morte e não a nossa felicidade. Isso é muito forte. E eu peço para vocês repetirem comigo. O mundo quer a nossa morte e não a nossa felicidade. Exatamente. O rei Nabucodonosor, com esse decreto que ele colocou, ele queria matar, roubar e destruir todos aqueles que acreditavam no Deus vivo. Era isso que ele queria, porque ele disse que ele jogaria eles na fornalha para matar. E Jesus, ele nos deu um entendimento sobre isso lá em João 10:10, onde ele fala que o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. E eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Essa é a promessa de Jesus para as nossas vidas. E diariamente nós temos que escolher. Nós devemos escolher entre a vida ou a morte, entre a vida eterna ou o pecado. Isso é uma escolha que está nas nossas mãos. Diariamente nós temos a opção de escolher: eu vou pelo caminho da vida eterna ou eu vou pelo caminho do pecado? A decisão é nossa. Agora vamos ver o que aconteceu com esses meninos. Será que eles morderam aquela isca? Vamos ver. Está em Daniel, o Bruno vai abrir para a gente Daniel 3. Nós vamos decorrer um pouco aqui na palavra para trazer bastante embasamento para vocês e entender o que aconteceu. Nós vamos ler Daniel 3, vamos ler o 8, o 11 e depois o 13 ao 23. Então vamos lá no 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. 11. E falaram, não, 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado... Não, deixa eu ler a minha versão aqui que está melhor. Então no 8 falou: nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus.
Aí no 11. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles administradores amigos de Daniel, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. E furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois ora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Ou seja, ele estava dando uma segunda chance para ele. Ó, você tem mais uma chance. Você não adorou a imagem que eu ergui até agora, mas eu vou te dar mais uma chance. Aí ele fala: mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ele ainda ameaça, né? Que Deus você tem que vai te salvar disso? Não existe. E então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Desculpa, gente, minha garganta não está muito boa. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amém? Então eles foram fiéis até o fim. Tipo, não importa o que você vai fazer com a gente. O Deus que eu adoro é o Deus do Altíssimo, e eu não vou me prostrar a imagem nenhuma. E olha só, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Ele deu ordens para que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Imagina, 7 vezes mais do que o normal. Justamente porque ele estava muito bravo, né? E então, no 21 aqui fala: e os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles caíram dentro da fornalha em chamas. Imagina, estava tão quente que até aqueles oficiais que foram jogar eles na fornalha, eles morreram, queimados. E eles estavam lá, foram jogados. Amém? Terceiro ponto. Deus sempre nos livra da morte. Amém? Repete comigo. Deus sempre nos livra da morte. Lembrando, não só falo de morte física, morte espiritual. Como é que a gente alimenta o nosso espírito? Lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus e principalmente obedecendo, porque não adianta eu ler tudo isso aqui e não colocar nada em prática, né? Então, exatamente o que a palavra de Deus nos ordena. Aqui tem direcionamentos para a nossa vida em todas as áreas. Se você tem dúvidas sobre como você agir na sua vida, seja qual for a área, aqui vai ter a resposta. Amém? E agora vamos ver o que aconteceu com os discípulos de Daniel, com os 3 jovens amigos dele. Logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3. E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo.
e o quarto se parece com o Filho de Deus. Glória a Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo. E então os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e nem havia cheiro de fogo neles. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para o nosso Deus? Bruno, coloca uma imagem aí pra gente, amor, por favor. Quando eu vou lendo a Bíblia, eu fico imaginando, né, as coisas que acontecem. E quando eu li essa passagem, foi exatamente isso que eu imaginei. Coloca aí. Ali estão os 3 homens e tem um quarto homem ali, certo? Como a gente acabou de ver aqui na palavra de Deus. E esses 3 homens, por temerem a Deus, eles foram condenados à morte. Por temerem a Deus, por servirem a Ele, por não se prostrarem a outros deuses, eles foram condenados à morte. Mas esse mesmo Deus, a quem eles temem, a quem eles servem, estava lá com eles. Enquanto todo mundo via fogo, enquanto todo mundo via a vergonha e a morte que estava se aproximando deles, Jesus estava lá. Deus estava lá com eles, livrando eles da morte e da vergonha. Aquele quarto homem ali era Jesus. Amém? Quem crê nisso? Amém? E isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Como? Basta você crer, basta você acreditar em Jesus, basta você buscar Ele, basta você buscar na palavra de Deus as respostas que você precisa. Basta você ser obediente, buscar a Jesus, ser mais íntimo com Ele. E Ele vai estar com você a todo momento. Através disso você vai se fortalecer para vencer todas as ciladas que o inimigo te coloca. Porque como eu falei, as investidas de Satanás, elas são diárias na nossa vida. Diárias. Só que a escolha é nossa. Você vai cair ou você vai levantar? Você vai escolher ir para o caminho da morte ou para o caminho da vida eterna? Você vai escolher o pecado ou você vai escolher Jesus? Não tem meio termo. Não tem como você andar aqui no meio, não. É ou para um lado ou você vai para o outro. E essa decisão é sua, ela é pessoal, ela é individual. Amém? E a história deles não acaba aqui, não. Isso é só o começo. Continuando aqui, depois que esse milagre aconteceu, Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar aos outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Então, mais uma vez, eles foram honrados. Honrados por Deus, primeiramente, e pelo homem, porque Deus os honrou primeiramente o salvando, e o homem, o rei, honrou eles, promovendo eles na província da Babilônia. E por que Deus opera esses milagres? Deus opera esses milagres para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja conhecido por todos. Porque a salvação, essas coisas sobrenaturais que esses homens viveram, não é só para eles, é para todos nós. É para todos, todos somos filhos de Deus e Ele quer que todos nós tenhamos uma relação assim com Ele. Ele quer que todos nós possamos acreditar nele, confiar nele. Amém? E com esse milagre, esses 3 jovens, eles fizeram o nome de Deus conhecido naquela nação.
Aquela nação que adorava outros deuses, que adorava deuses de imagens, deuses de ouro, imagens e coisas nesse sentido. Eles não sequer conheciam um Deus poderoso como esse, que desvenda mistérios, que decifra sonhos. Porque quem fez tudo isso não foi Daniel. É Deus que revela. É Deus que faz através da gente. E através disso, o nome de Deus foi conhecido por todos. Pela obediência deles, pelo temor deles, muitas pessoas se converteram. Muitos conheceram o verdadeiro Deus, aquele Deus que ouve o nosso clamor, que ouve as nossas preces, aquele Deus que opera milagres. Amém? É só o nosso Deus que opera milagres. E isso é possível para cada um de nós. Não existe morte para aqueles que acreditam em Deus. A morte faz parte da vida. Mas a morte espiritual, ela jamais pode acontecer nas nossas vidas. Amém? E muitas pessoas, eu perguntando aqui para vocês, quem aqui quer viver milagres de Deus? Amém? Muitos querem viver milagres de Deus. Nós podemos ver, é só você olhar para o lado, quase todo mundo levantou as mãos. Mas quantos querem pagar o preço pelo milagre? Quantos querem dizer não aos vícios, aos pecados, às drogas? Quantos querem abdicar do seu tempo, das suas vontades? Quantos querem arriscar a sua vida por amor a Deus? Como Daniel fez. Como Jesus fez, que entregou a própria vida por mim, por você. Quantos têm coragem de fazer isso? Quantos querem pagar este altíssimo preço? Então, eu quero que vocês reflitam nisso. O Bruno vai colocar um louvor para a gente. Coloca aquele primeiro que eu te mandei, amor. Esse louvor fala bastante sobre essa história, inclusive, que a gente acabou de ler de Daniel. E eu convido vocês a lerem o restante, porque a gente só leu aqui praticamente até o 3º capítulo. E, gente, isso é só o começo dos milagres. Aconteceram muitas outras coisas nesse livro, muitas coisas incríveis. Daniel foi jogado na cova dos leões depois disso. Se você quer saber se ele sobreviveu ou não, vá ler, porque a gente não vai cobrir todo o livro aqui. Mas é muito interessante, é um livro que ele é curtinho, você consegue ler em poucos minutos, sabe? E é muito interessante, você fica realmente preso naquela história porque é muito boa. Pode aumentar o som agora.
Esse louvor fala que a sua identidade é servo do Senhor. Quem pode se identificar aqui como servo do Senhor? Amém? Servir a Deus não é simplesmente servir na igreja, como nós estamos servindo aqui. Servir a Deus é você emprestar o seu ombro para um amigo, é você realmente ser filho de Deus e amar o próximo como a ti mesmo. É você ajudar as outras pessoas sem esperar nada em troca. É você demonstrar do amor de Cristo, que morreu por nós. Amém? Amor, coloca esse último louvor. Eu quero convidar vocês a ficar de pé. E eu quero que vocês pensem em como está a sua vida hoje. Vocês sentem medo de morrer? Vocês têm medo do futuro? Vocês têm medo do que pode acontecer com a vida de vocês por conta do que tem acontecido com essa pandemia, por exemplo? Ué, amor, nessa. Vai ela, amor. Não, vai ela, pode deixar. E eu te convido a pensar, você tem medo do seu futuro? Entrega para Deus. Você tem medo das coisas que possam acontecer na sua vida? Entrega isso a Deus. Às vezes você está vivendo um momento em que você tem se afastado de Deus, em que você não tem sentido mais a presença dEle. E eu te convido agora, chama a presença dEle. Às vezes você já se curvou para o mundo, para os pecados. Você já abriu mão da presença de Deus. Às vezes você pensa que não tem como você voltar atrás, que não tem saída, mas tem. Jesus está aqui. Ele está aqui de braços abertos, Ele te convida. Ele está batendo na porta do seu coração. Você vai abrir? Às vezes você tem inclusive amigos que você vê passando por situações assim. Pessoas que ainda não conhecem a Deus, ou pior, conhecem a Deus, mas ainda assim escolhem estar no mundo, ainda assim escolhem estar no pecado, ainda assim dão as costas para Deus. E eu te convido agora, apresenta a vida desses amigos para Deus. Apresenta a sua vida, os seus medos para Jesus, Ele está aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, nós te apresentamos as nossas vidas, Senhor. Nós te apresentamos, meu Pai, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que o Senhor era o Senhor das nossas vidas, Pai. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é capaz de mudar, Deus, a realidade das nossas vidas, a realidade da nossa casa, Pai. A realidade, Pai, da nossa família, dos nossos amigos, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, vem com teu poder, vem com teu milagre, Senhor, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece a dor de cada um que está aqui. Por isso eu te peço, Deus, visita poderosamente a vida de cada um, Pai, que tem confiado em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, todas as conexões, todos os laços que foram quebrados contigo, meu Pai, que eles possam ser reatados, Senhor. Em nome de Jesus, reacende a chama nos corações que tem se apagado, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, tira das nossas vidas o que tem nos afastado de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos, Pai, que Tu és o nosso Senhor e é só a Ti que nós adoramos, Senhor. Não há outro Deus senão a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és grande, ó Pai, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar vocês a repetir essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Vai ter vídeo? Tem vídeo?
Não tem vídeo, então eu quero fazer uma oração final para que todos possamos ir para as nossas casas debaixo da bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas. Abençoa, Deus, a vida de cada um que está aqui, cada família representada, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, ter um final de semana na tua presença, debaixo da tua graça, do teu poder e dos teus milagres, em nome de Jesus. Nós estamos encerrados e amanhã nós temos culto da família às 11 horas da manhã. Amém? Glória a Deus.